E o nosso Saúde e Informação com matérias assim imperdíveis para a sua melhor qualidade de vida. Confira. Saúde e Informação, mais um dia com o Dr. Paulo Carvalho. A gente estava aqui comentando, ele fica respondendo, ele fica conversando. Eu quero fazer mais perguntas porque é muito interessante. E hoje, olha, atenção, você pediu essa matéria. Dores nas costas, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E eu sei que esse dores nas costas... Tô com dor, vou me afastar. Tenho que me afastar. Tenho que ficar em casa descansando. Brasil e no mundo inteiro, né, doutor? Então, esse é um tema assim, muito importante. Na verdade, é um tema até de saúde pública, porque a incidência é muito alta. Então, mais de 90% da população ou tem 90%, né, da população ou teve, ou tem, ou terá alguma dor na coluna vertebral, principalmente na região lombar, mas pode ser cervical ou torácica também. Então ele é um tema que ele é um problema de saúde que acomete um número muito grande de toda a população. Geralmente acomete a partir já da juventude. Então existem causas específicas, existem diversas causas que levam essas dores. Desde causas mais posturas, casos de excesso salto de exercício, baixo, né? salto muito alto, falta de exercício, excesso de exercício realizado de uma maneira errada, movimentos repetitivos. Existem problemas realmente que a gente chama de problemas estruturais, que aí já são os casos mais, vamos dizer assim, mais graves um pouco. Também, casos hereditários que podem envolver algum grau de escorregamento vertebral, ou seja, a estrutura da vértebra ter algum acometimento e não só um comprometimento muscular. Mas dando uma ênfase que existem basicamente dois tipos de dor na coluna. Que a gente pode chamar um de causa mais leve e outro de causa não grave, mas não tão leve assim. E essas causas, a gente pode chamar assim, as leves, de não estruturais. E as causas que não são leves, são um pouquinho mais acentuadas, de causas estruturais. Que é isso que eu falei. Mas todas têm a sua devida atenção, que a gente tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento, porque uma dor não estrutural, ou seja, de uma dor mais leve, pode ser um primeiro sinal de uma dor mais grave no futuro e que tem que ter realmente uma avaliação e um acompanhamento, um tratamento específico. Essas características de dor nas costas, elas têm uma repercussão, primeiro para a qualidade de vida do próprio paciente, que naquele período realmente existe uma limitação importante. Mas existe todo um comprometimento que envolve um leque muito grande de outros setores, dos setores de saúde, dos hospitais, dos planos de saúde, do governo, da parte previdenciária, de afastamento ou de aposentadoria. Então, esses envolvimentos, eles estão relacionados muito a como cada indivíduo está sendo tratado e está sendo abordado. Então, nos países mais desenvolvidos, existe toda uma preocupação, já nos casos iniciais, de abordar aquele paciente, fazer um diagnóstico, orientar se for um problema de postura errada, orientar como uma educação postural, se é um problema de posicionamento ao trabalho, de acertar toda essa ergonomia que a gente chama de posicionamento, de atividade física, de condicionamento para realizar uma determinada atividade. E outro, do ponto de vista da educação dos médicos que tratam também, de não hipermedicar e mesmo não afastar o paciente simplesmente sem orientar essa reabilitação. Então ele tem que ser reabilitado para que ele possa se recuperar lógico. Prevenir um próximo evento. Então, de uma maneira geral, a grande maioria das dores nas costas, elas são tratáveis com um método simples.
Ou seja, medicamentos simples por curto espaço de tempo, tratamento com uma reabilitação muscular e com orientações de atividade física. Muito poucos são os casos que necessitam de cirurgia. Se a gente for ver de uma maneira geral, menos do que 10%, menos do que 8%, dependendo de cada patologia, tratando desde o início, né? desde o início, se evitam os procedimentos cirúrgicos, que são limitados àqueles casos em que ocorre uma alteração, uma dor por causa estrutural. Ou é uma vértebra que ficou com algum tipo de alteração, ou disco intervertebral que acabou se fragmentando e comprimindo um nervo e não tem como remover essa compressão, a não ser de um método cirúrgico. Então, essa distinção é importante. O tratamento clínico conservador é o tratamento mais utilizado e o mais eficiente. As cirurgias, elas são realmente uma incidência pequena. Mas é só se o caso for muito grave. Muito grave, não, a dor muito intensa, que não melhora com nenhuma metodologia, ou quando tem algum tipo de comprometimento neurológico. Alguma compressão que o paciente perde força, perde sensibilidade, e aí se precisa fazer alguma intervenção para reduzir a compressão e aliviar os sintomas de um determinado paciente com essa sintomatologia. Mas essa abordagem que a gente chama de multidisciplinar, o médico orientando, depois passando para os outros profissionais, os terapeutas e assim por diante, com essa visão mais abrangente, acaba sendo o mais benéfico. E é sempre importante, a dor passou mais do que 3 dias, não melhorou, tomou algum analgésico simples, que tem que evitar a automedicação. Isso é fundamental. Isso é um problema gravíssimo, principalmente nos Estados Unidos. A automedicação e uso de opioides, que são analgésicos potentes, que causam uma série de consequências. Aquele relaxante muscular. Não, toma como... Não, isso vai em um crescente. Isso. Então tem que evitar de toda maneira a automedicação, procurar um especialista, procurar o diagnóstico para evitar que isso no futuro se torne um problema mais grave. Então, assim, dor nas costas, de uma maneira geral, existem várias causas, cada uma delas tem os seus tratamentos específicos e tem que ser muito bem realizado, com diagnóstico preciso, através de um médico especialista, né? Perfeito, doutor, perfeito. Então, atenção, teve a dor? É da hora, não deixa para depois. Procura um especialista, isso é importante. Dores nas costas, você pode no começo ser tão levinho e pode se tornar uma coisa muito complicada, né? Doutor Paulo Cavalli aqui, mais uma vez, abrilhantando. O senhor está abrilhantando o nosso programa, viu, doutor? Obrigado, muito obrigada. E o nosso Saúde e Informação volta já já.